É um texto que realmente põe a heterossexualidade num lugar muito ruim. É verdade. É quase que uma propaganda contra, é um breve contra a luxúria isso aqui. É engraçado, porque é um negócio, parece que o homossexual não acredita no desejo heterossexual como sendo sincero, né? Mas ao mesmo tempo, o homossexual tem razão de pensar isso. Porque espera-se de você que você tenha desejos heterossexuais, então você é suspeito quando tem. Você tá realizando uma expectativa de superego, de educação, de sociedade, de cultura, tudo, entendeu? Então nunca pode ser igual, né? Por isso que Freud, usando a mesma frase de Stendhal, diz: toda perversão é, aos olhos dos outros, uma promessa de felicidade. Porque se você tem uma... Toda perversão. Toda perversão. É. Porque se você vira uma pessoa sendo tomada pelo desejo de tal modo que ela tenha que agir contra si própria, você vai dizer, pô, o desejo dessa pessoa é puro desejo, eu invejo, aquilo é a felicidade, o meu negócio é um negócio entendeu? Pedestre, entendeu? De careta, pequeno, estreito, que é o normal, porque acho que devo ter, aprovo, não é tão violento que me entendeu? É um negócio que deve ter, tem, pronto, acabou. Mas uma pessoa que precisa negar tudo, se ficar contra si mesmo, porque para satisfazer o desejo, é porque o desejo dela é que é desejo mesmo, aquilo é que é desejo. Die Ehe also, ein Problem, problematisch geworden in der Zeit, wie alles. Unsere Großeltern, wohl ihnen, hätten es nicht verstanden. O casamento, portanto, um problema. Tornou-se problemático nesse tempo, como o resto. Nossos avós, os Felizardos, não entenderiam. Já Wederkind, creio que em Francisca, observou friamente: a diferença entre a vestimenta masculina e a feminina está prestes a desaparecer. Sem dúvida, o homoerotismo, o laço de amor entre homens, a camaradagem sexual, encontra hoje um clima favorável. Isso no início do século XX, né? Iniciozinho. De fato, não há como censurar ou zombar de uma esfera de sentimentos que produziu os sonetos venezianos e a patética em si menor, entregando que Tchaikovsky era viado. Do ponto de vista abstrato estético, um ponto de vista humano generoso, porque realmente na patética em si menor, você ouvindo, você não sabe o que há de homoerótico ali, a não ser a informação meramente de fofoca que o Thomas Mann conhecia de que o Tchaikovsky era viado. Mas do ponto de vista abstrato, estético, um ponto de vista humano, generoso, emancipador, anti-utilitário e, portanto, secretamente antinatural, aquele é igual àquele Zaratustra do meu texto, né? Igual àquele Nafta, aquele reacionário, secretamente antinatural, nada pode ser aduzido contra esse gênero de sensibilidade, quer dizer, a viadagem. Onde prevalece a noção de beleza, a vida deixa de imperar de modo absoluto. Você vê que bonito, mas que louco era o Thomas Mann, né? Porque onde prevalece a noção de beleza, a vida deixa de imperar de modo absoluto. Quer dizer, para ele, a noção de beleza está ligada à homossexualidade necessariamente, entendeu? E você vai ver como depois isso, pela lógica do texto,
O princípio de beleza, da beleza e da forma não se origina da esfera da vida. Sua relação com ela é, quando muito, de natureza estritamente crítica e corretiva. É curioso, né? Porque é um negócio... esse princípio, o princípio de beleza, se opõe à vida com orgulhosa melancolia. Está profundamente ligado à ideia da morte e da esterilidade. É curioso porque a gente vê aquela cauda do pavão, não é? Que dizem que é assim somente para poder impressionar as fêmeas da espécie, se bem que eu nunca vi uma pavoa olhando, como disse o D.H. Lawrence, nunca vi uma pavoa olhando extasiada para a cauda de um pavão, enquanto eu próprio fico horas extasiado olhando para a cauda de um pavão. O D.H. Lawrence tem um texto que fala isso. Você vê como isso tudo está ligado. Naquele texto meu de Zaratustra e Vaguinho tem essa gente toda. E aí ele diz assim, profundamente ligado à ideia da morte e da esterilidade. Platen diz, quem viu a beleza com os olhos já foi confiado à morte. Mas esses dois versos são a fórmula primeira e fundamental de todo esteticismo. De todo esteticismo. E com inteira razão. Na verdade eu não concordo com isso, mas ele diz, a interpretação mesmo que ele dá a esse verso é esquisita. Quem viu a beleza com os olhos já foi confiado à morte. Ele diz que esses versos são a fórmula fundamental de todo esteticismo. E com inteira razão pode-se chamar o homoerotismo de esteticismo erótico. Quem negará que com isso pronuncia-se seu julgamento moral? Nele não há bênção, exceto a da beleza. Quer dizer, no homoerotismo não há bênção, exceto a da beleza. E esta é uma bênção de morte. Olha, é belo esse texto, né? Mas que diferente de mim é esse modo de encarar essa questão. A lei dos judeus, que sempre se entenderam sobre esses assuntos, punia com a morte os garotos que fossem juntos para a cama. Ele, aliás, se casou com uma judia, né? Thomas Mann. Não se pode dizer o que veio primeiro, o casamento ou a fidelidade. E seria absurdo associá-los em pensamento com o homoerotismo. Ele considera que seria absurdo associar a fidelidade ao homoerotismo. Você veja que na verdade não é absurdo, porque há casais homossexuais fiéis e apaixonados pela ideia de fidelidade. Mas ele acha que, em princípio, é absurdo ligar uma coisa a outra, porque o casamento e a fidelidade é que são necessários um ao outro. Tudo o que o casamento é, a saber, a duração, fundamento, procriação, sucessão de gerações, responsabilidade, tudo isso o homoerotismo não é. É curioso porque parece que não há erotismo heterossexual fora da responsabilidade, sucessão de gerações, procriação, duração. Quando o que mais há é isso. Quer dizer, a maioria das vezes em que há foda não é para a procriação, entendeu? Mesmo que seja entre um homem e uma mulher. E mesmo entre um homem e uma mulher, um número enorme de vezes, nem sequer o ato que é praticado é aquele que levaria à reprodução. Então ele atribui toda essa capacidade orgiástica do sexo ao homoerotismo. Por quê? Porque para ele só era realmente erótico o relacionamento homossexual. Para ele, né? Eu não me identifico com isso. Mas acho um texto instigante, revelador a esse respeito, porque é por parte de uma grande bicha enrustida, que é um dos grandes autores do século XX, né? Thomas Mann. Tudo o que o casamento é, a saber, a duração, o fundamento, procriação, sucessão de gerações, responsabilidade, tudo isso o homoerotismo não é.
E enquanto libertinagem estéril, ele é o oposto da fidelidade. Parece que libertinagem estéril só pode haver na homossexualidade. É uma loucura, nem a masturbação foi considerada. Com rara evidência aparece aqui que a virtude e a moralidade são questões de vida, nada além de um imperativo categórico, a ordem de viver. Enquanto que todo esteticismo de natureza pessimista orgiástica é a vocação da morte, que toda arte se inclina para isso, para isso que o homoerotismo significa, que toda a arte se inclina para isso, tende para esse abismo, é absolutamente evidente. Para Thomas Mann, né? Para mim é mais ou menos notável que pareça que seja assim, né? Há indícios. Há indícios muito fortes, né? Mas é curiosa essa equação, né, que ele faz. A liberdade orgiástica do individualismo, que uma vez descrevia em Morte em Veneza, na forma de pederastia. Eu acho que ele é o único que chama o que acontece em Morte em Veneza de pederastia, porque todos os autores, os amigos da gente falam que Morte em Veneza, não, que aquilo é uma metáfora sobre a beleza e a velhice, não sei o que, conversa fiada. Parece-me que o artista é propriamente o mediador irônico entre os mundos da morte e da vida. Era ele, né? Autor, escrevendo muito bem os romances lindos, mediador entre a morte e a vida, ou seja, entre o prazer que é a homossexualidade, a orgia homossexual, e os deveres da procriação, da fidelidade, que não tem nada a ver com orgia nem prazeres individuais. Somos, os artistas, as crianças problema da vida. Isso é verdade. Mas ainda assim, crianças da vida. Fundamentalmente destinadas ao bem moral. Bonito, né? Eu quero isso ao meu favor. É muito bonito, mas é curioso que ele confunda isso com esses deveres de heterossexualidade para a procriação. É um moralismo assim estrito mesmo, né? Hegel disse que o caminho mais moral para o casamento é aquele em que a decisão de casar precede o desejo. Quer dizer, o casamento é você decide se casar. Não é que você deseja uma mulher. Você decide se casar. É outra coisa. O que ele não está dizendo aqui é que o desejo independe de você decidir se casar. E que você pode desejar muitas mulheres e ter muitas mulheres sem desejar casar, sem planejar casar, nem procriar. E que isso não precisa ser homossexual. E que a homossexualidade, portanto, é da mesma natureza dessas relações orgiásticas da sexualidade, que não é só para procriação, gente. A sexualidade humana, desde quando? Pô, tem que ler Nietzsche, né? Mas, enfim. O amor que leva ao casamento é o amor que funda. Bom, ele fala assim, Hegel disse que o caminho mais moral para o casamento é aquele em que a decisão de casar precede o desejo. De modo que com o casamento, ambas finalmente se reúnam. Ou seja, ambos realmente se reúnam, né? É o desejo e a decisão de casar. Quer dizer, é bom que o casamento, a decisão de casar preceda o desejo, para que com o casamento ambos se reúnam finalmente. Li isso com prazer, pois é o meu caso. Lá ele, lá dele. E sem dúvida muito comum. E é muito comum. Em todos os sentidos, muito ordinário também, né?
O amor que leva ao casamento é o amor que funda. Ninguém se casa com uma mulher para possuí-la. É incrível isso, né? Porque a impressão que me deu é que eu me casei justamente para possuir. Eu acho que a gente se casa para possuir aquela mulher. Eu fico danado da vida se não for para isso. Mas enfim. A comunidade sexual trazida pelo casamento é algo essencialmente diferente e mais suscetível de espiritualização do que aquela para cuja realização não é necessário casar. Sem dúvida. Mas isso não quer dizer que seja homossexual, não é? Deve ser essa a diferença que confere ao casamento seu caráter de eterno humano. Mas o eterno humano é capaz de transformação. Aqui vem o meu Thomas Mann, amigo. O eterno humano é capaz de transformação. O pior e o mais falso é a restauração. É isso que eu aproveito dele. A época que teme a si própria enche-se de desejo de restaurar, de veleidades de retorno, de restabelecimento do velho e do venerável, de restabelecimento da santidade perdida. Inútil. Não há volta. A conclusão do Thomas Mann, apesar de tudo, é maravilhosa. E o texto dele é lindo, né? O texto é muito lindo. Com todos os meus comentários irreverentes diante de um grande autor que eu tanto admiro, mas procedentes e pertinentes. Não é? Apesar de tudo isso, a conclusão é tão simpática. Quando eu pensei em fazer o filme, logo uma das primeiras coisas que pensei, além de pensar nos Três Tristes Tigres e tudo, e no Cinema Falado, por causa da música no filme do Rogério Ganzella, me lembrei da Montanha Mágica, desse negócio de um livro que inclui discussões que valem como discussões, né? Como discussões filosóficas e ideológicas e sobre as coisas todas, discussões intelectuais de importância. E na Montanha Mágica tem, grande parte do livro é isso, né? E eu pensei de escrever uma coisa assim para o filme. Então esse texto era o texto mais ambicioso que eu escrevi para o filme, porque era a discussão Settembrini-NAFTA do cinema falado brasileiro. Sua cara é a cara do fim do mundo. Já não importa se será um estrondo ou um suspiro. Eu não desejo o apocalipse nem a decadência. Você é que precisa desses dois fantasmas para justificar sua vida. Para mim, a vida não precisa de justificativa. De certa forma, o Vaguinho, agora nessa segunda leitura, ele não parece que dá uma resposta à altura da primeira fala do Zoroastro, assim, que coloca as questões e o Vaguinho responde meio por slogan, né? Meio pop, assim, ele mandando uma, assim. Ele não discute, não contra-argumenta. Não, ele critica. Ele na verdade, porque de fato ele desmerece o discurso. Ele diz assim: eu conheço essa conversa. Isso é a conversa do sacerdote. Eu estou em outra. Então, de fato, não há uma contra-argumentação nos mesmos termos. Ele não aceita os termos e critica os termos, né? Então ele diz que por trás das suas belas palavras sobre os mistérios dos sexos está a voz dos sacerdotes, né? Que ele diz é mais esmagadora do que a indústria e mais mediocrizante do que o comércio, que é apontado pelo outro como sendo respectivamente as duas coisas, né? E ele diz, ele critica o estilo de crítica, mas realmente ele não contra-argumenta. Mas ele não, como no final ele diz assim,
Você que precisa da ideia de apocalipse e de decadência, eu não preciso desses dois fantasmas para justificar. Você que precisa desses dois fantasmas para justificar a sua vida. Para mim, a vida não precisa de justificativa, né? Quer dizer, a resposta de Vaguinho realmente não é uma resposta de contra-argumentação dos mesmos termos, é uma resposta de quem como é que se diz? Desqualifica os termos em que a argumentação reacionária se põe, entendeu? E é sempre assim, quando ele disse assim, essa história, você não vê que essa história de amor necessário, amores contingentes, aquele repertório de temas de Sartre e Simone de Beauvoir, né, que é nova deles, né, e de pouco ciúme e de amor construído, de dizer que amar e fingir que ama são a mesma coisa, tudo isso é Sartre, né? Que não tinha ciúme, a vida dele com Simone, o ciúme não era... Ele próprio não tinha ciúme, Simone tinha, mas não podia dar muita importância, porque, enfim, não fazia parte dos valores morais deles, e eles ambos tinham amantes. O cara está dizendo, isso é tudo furado. O Vaguinho não responde que isso não é furado. Ele responde assim, nada, Sartre que fez o que se poderia chamar de uma pop filosofia, entendeu? E não Deleuze, entendeu? Que é quem inventou essa expressão pop filosofia. E dizem que Heidegger se recusou a conversar com Sartre, né, alegando que não recebia jornalistas. Ele diz, só Nietzsche para falar desse terrível provincianismo alemão, ou seja, ele sempre desqualifica o ambiente intelectual em que se dá a crítica que o Zoroastro faz. Mas não, ele se recusa a discutir as questões nos mesmos termos. Assim foi construído esse diálogo. É um pouco nietzscheano, quer dizer, que o Nietzsche não construiu muitos argumentos racionalistas para responder a todos os argumentos da filosofia, da metafísica que veio desde Platão. Mas ele se põe como alguém que já vive uma situação na história da humanidade que o obriga mesmo, não é, a não manter a discussão nos mesmos termos, né? É engraçado, talvez por isso tenha sido tão difícil para Cícero, porque o Cícero é o tipo do cara que pensa o contrário desse Zoroastro, mas que argumenta e dentro da linguagem racionalista, e que acha que é assim que se deve enfrentar a coisa de maneira racionalista. E aqui não é isso que acontece. O que acontece é uma pessoa muito inteligente, mas com uma mente muito solta, que responde para a outra dizendo assim, olha aqui, esses argumentos aí, eu já sou a superação desses argumentos, entendeu? Eu sou o mestiço. Essa discussão se dá ou se deu dentro de você? Você teve uma discussão tua? Um pouco dentro de mim. Se dava, se deu, se dá ainda. Um pouco, mas eu assisti muito essa discussão fora de mim também, né? Uma discussão que eu quis realmente fazer uma pequena paródia da discussão de Nafta e Settembrini, mas naturalmente um negócio pequeno aqui e para cinema, né? Que cinema é arte popular, é brincadeira. Eu sou Vaguinho, mas eu tenho aquela responsabilidade kantiana de Zoroastro, assim. Eu quero saber se o que eu penso pode ser válido para todos os indivíduos humanos, se pode se transformar num imperativo categórico. Realmente tem essa discussão dentro de mim. Acho que todo mundo tem, né? Que tarefa ainda está reservada para o pensamento no fim da filosofia? Já a ideia de uma tal tarefa do pensamento deve desconcertar.
Um pensamento que não pode ser nem metafísica, nem ciência? Assim como penetrar naquilo que até então lhe está reservado e aberto, o pensamento, de início, ainda deve aprender. Nessa aprendizagem, o pensamento prepara a sua própria transformação. Aqui se tem em mira a possibilidade de a civilização mundial, assim como apenas agora começou, superar algum dia seu caráter técnico-científico-industrial como única medida da habitação do homem no mundo. Esta civilização mundial certamente não o conseguirá a partir dela mesma e através dela, mas antes, através da disponibilidade do homem para uma determinação que a todo momento, quer ouvida, quer não, fala no interior do destino ainda não decidido do homem. Igualmente incerto permanece se a civilização mundial será em breve subitamente destruída, Será em breve subitamente destruída, ou se cristalizará numa longa duração que não resida em algo permanente, mas que se instale, muito ao contrário, na mudança contínua, em que o novo é substituído pelo mais novo. Em que o novo é substituído pelo mais novo.